Nós faremos uma reflexão tomando como base o texto que está em Marcos, capítulo 6, versos 30 a 44. Marcos 6, 30 a 44. A minha proposta é que a gente, com liberdade, se alimente de algumas coisas que esse texto nos traz. Antes, eu queria compartilhar com os irmãos um conceito que tem a ver com a sociologia da religião, que é a condição humana. Quando o ser humano descobre a contingência, a impotência, a escassez, ele entende o que é a condição humana. A gente não pode tudo, a gente não tem tudo, e o que tem não dá para todo mundo. É a contingência, a impotência e a escassez. Então é por isso que a nossa reflexão tem como título a vitória da humanidade sobre a condição humana. A humanidade, neste texto, enfrenta e vence a impotência, a contingência, a escassez. E a condição humana, ela só pode ser vencida com a ajuda do divino. Por isso que está aqui um milagre no texto. Marcos 6, versos 30 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Deixa eu mexer aqui. E chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Em Mateus 14, o relato detalha que quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Havia muitos doentes. Já era tarde e por isso os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Notem, os discípulos identificaram um problema e agora trazem para Jesus o relatório do que tem como desafio. Mas veja a solução proposta, né? Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Em João 6,9, André diz que os pães eram de cevada. O pão de cevada era
um pão modesto, um pão que o pobre ou a pessoa mais simples levava. Ou seja, nós não temos muito, temos pouco, e o que temos ainda não é do melhor. É com isso que Jesus vai trabalhar. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentasse em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, porque as mulheres e crianças não se contavam. Então vocês sabem que ainda havia mais gente lá, né? Oremos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito que nos guia, por todas as coisas que tu realizas em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais entendermos o que tu desejas para a nossa vida e termos força, coragem vinda de ti para aplicar a nossa vida e vencer, ó Senhor, qualquer que seja o desafio, confiando somente em ti, não em nossos méritos, mas no teu amor, na tua misericórdia e a força que vem de ti. Dá-me, ó Pai, condição de entregar aquilo que tu queres que o teu povo receba. Perdoa os meus pecados para que eu possa ser digno de anunciar a tua palavra. Que o teu Espírito ocupe cada lugar nesse santuário, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem muita coisa aqui que a gente pode ir comentando em cada momento, porque cada um de nós já viveu a sua experiência de enfrentar desafios, de compreender os seus limites, de precisar ajudar pessoas e não ter o recurso suficiente, ou de enfrentar as dúvidas de alguns quanto ao que, se temos, é capaz de resolver. O que podemos fazer com aquilo que temos no momento? São as nossas dificuldades constantes na condição humana. Jesus demonstrou que quando os recursos naturais acabam, podemos buscar a reserva no sobrenatural. Em Jesus vencemos nossa natureza humana e assim o egoísmo, a insensibilidade e o desespero são transformados em compaixão, solidariedade e fé. Compaixão, solidariedade e fé. São milagres que acontecem em nossa vida. São milagres porque quando nós conseguimos, apesar de tudo que há em nós, avançarmos ao nível de sermos mais solidários, mais confiantes em Deus, isso é milagre na nossa vida. É transformação. Verdades aprendidas nesse texto. Lembre que Jesus ora contemplando o céu, falando com o Pai. O alimento é sagrado porque revela a bondade de Deus. Êxodo 19:5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Tudo é do Senhor e Ele nos entrega. Deuteronômio 8:10 diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Quantos têm o hábito de orar depois da alimentação? Eu conheço poucas pessoas com esse hábito. A partir do dia que eu tive acesso a essa reflexão sobre o agradecer pós-alimento, eu sempre agradeço. A gente agradece porque a comida chegou até nós,
mas a gente também tem que agradecer porque ela é boa demais. Estou satisfeito, graças a Deus. Salmo 111, verso 5 diz: deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. O alimento é sagrado porque revela a bondade de Deus. Nós precisamos comer todo dia, não o dia todo, mas todo dia. E Deus age para que não nos falte o pão de cada dia. Jesus, com olhos abertos, demonstra atenção e reverência ao Pai, sem ritos fixos. O que importa não é a forma, mas o coração que agradece. Há pessoas que sempre oram de joelhos, há pessoas que sempre oram de olhos fechados, há pessoas que não conseguem se libertar de alguns movimentos ou de paralisação para poder orar. Se a pessoa se condena por isso, condenada já está. Mas aqui nós vemos Jesus de olhos abertos, e eu, francamente, irmãos, na maioria das vezes, compartilhando a minha experiência pessoal, eu prefiro orar com olhos fechados, para que eu possa me concentrar mais. Mas seria muito bom se cada um de nós pudesse orar de olhos abertos e se sentir conversando com Deus diretamente, sem que nada tirasse a atenção, se a gente tivesse exatamente concentração. A gente precisa conversar com Deus independente da posição que a gente esteja, mas com o coração em sintonia plena com Ele. Deus escuta a nossa oração não pela posição que estamos, pelo movimento que fazemos, mas pelo que o nosso coração diz. Quando agradecemos e compartilhamos as bênçãos, se multiplicam. A partilha abre espaço para milagres e as mãos de Jesus transformam escassez em abundância. Se eu fosse editar o texto e colocar um título nesse trecho, eu colocaria, não assim a multiplicação dos pães, mas a distribuição dos pães, algo assim, porque eu não sei quantos já atentaram para isso. Jesus ora, agradece e manda distribuir os pães e os peixes. Eu não vejo o texto dizer que ele ora, multiplica e manda distribuir. A multiplicação acontece enquanto a distribuição é realizada. A bênção se multiplica à medida que nós compartilhamos a bênção. Os discípulos saíram com a mesma quantidade, mas voltaram com sobras. Porque a bênção, a multiplicação, acontece enquanto nós trabalhamos, fazendo a vontade de Deus e compartilhando o amor e a misericórdia que Ele nos entrega. O amor de Deus, a misericórdia do Senhor, as suas boas obras em nosso favor, não podem morrer em nós. Precisam ser compartilhadas. E quando a gente compartilha, elas se multiplicam. A vitória da condição humana, a vitória da humanidade sobre a condição humana, pela percepção das necessidades humanas e pelas ações para atendê-las. Irmãos, estava conversando com o meu pastor Alexandre agora, comentando, nesse texto a gente não vê ninguém receber a salvação. Ah, a tua fé te salvou. Não. Acontece aqui um milagre para atender uma necessidade pontual. O objetivo do Senhor Jesus não era
curar pessoas, resolver problemas de fome, escassez. Estas coisas todas ele fazia para provar, né, ao cético o seu poder, mas também porque ele sabia que ele tinha que preservar aquela vida, até aquela vida poder um dia ter acesso à salvação. Eu vou dar comida aqui a ele, para depois eu poder cuidar da alma, eu vou cuidar desse corpo que sofre. Às vezes as pessoas não entendem que o seu Jesus já realizou todo o sacrifício na cruz, e ficam se punindo, não se permitem cuidar de si mesmos. Quanto pior para mim, melhor, mais mérito para o que eu estou fazendo, e esse é um problema. Buscar o mérito pela obra que faz e que sozinho nunca seria capaz. A gente não faz nada sem Deus, e o mérito é todo dele. Eu gosto de dormir num colchão de acordo com a minha coluna, para ter uma boa noite de sono. Se eu puder ter um ar-condicionado, eu acho maravilhoso. Eu gosto do silêncio, eu gosto de tudo isso. Eu gosto disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que prefere uma cama de prego, e faz questão de uma cama de prego. Quanto mais difícil, melhor. Quanto mais sofrimento, melhor. Se é necessário sofrer, vamos encarar, vamos suportar. Mas o sofrimento não é para ser a nossa busca. Entende? Então Jesus aqui vê os discípulos cansados, então ele vai lá e chama eles para descansar. O verdadeiro líder enxerga além do visível, vê a alma cansada, o corpo faminto e o coração desorientado. Descanso para os discípulos. O mestre cuida de quem serve. A pausa é tão espiritual quanto a ação. Já viram que às vezes a gente tem um impulso para ficar trabalhando, porque eu tenho que servir ao Senhor, Geralmente, quando a pessoa toma a decisão ao lado de Cristo, com a idade mais madura, o quanto ele pode, ele trabalha, tentando compensar todo o tempo de relaxamento, negligência, afastamento, mas é impossível. Comida para o povo. A fé que se alimenta da palavra também precisa de pão. O milagre começa quando a compaixão age. Quantos e quantos trabalhos nós fazemos sabendo que se tiver o refrigerante, o suco e o pãozinho com queijo, a bolacha, o que for, o brinquedinho para as crianças, aí tem uma multidão. Mas sem isso ninguém chega para receber a palavra. É constrangedor, mas essa isca é necessária. Esta coisa que atrai, porque eles ainda são movidos pelo que a carne sente. O mundo todo faz isso. O nosso propósito é outro. O nosso propósito é libertar. Nós não estamos comprando pessoas. Nós estamos atendendo a necessidade daquelas pessoas e demonstrando a nossa sensibilidade a isso. Então, com essas necessidades básicas satisfeitas, pode ser que elas tenham o coração aberto para conhecer o Deus que nos orienta a fazer todo este bem. Jesus cuidou bem dos seus discípulos. Jesus cuidou bem do povo. Jesus entendeu a necessidade humana de cada um. A vitória sobre a condição humana começa quando enxergamos o outro não como um peso, mas como parte da nossa missão. A vitória da condição humana da humanidade sobre a condição humana, pela percepção das potencialidades humanas e pelas ações para que sejam aproveitadas. Está lá. Jesus não ignora os poucos recursos, mas pergunta: quantos pães vocês têm? O que é que tem por aí para a gente resolver esse problema?
Ele desperta o senso de responsabilidade dos discípulos. Antes de esperar o milagre, precisamos avaliar e oferecer o que temos. Eu preciso resolver um problema de R$100. Eu tenho R$1. O que é que eu posso fazer com esse meu R$1 para ele virar R$100? Lembram da viúva? Ela pegou o que tinha em casa, usou o que tinha, começou com o que tinha e resolveu todas as coisas, não perdeu seus filhos e aí cuidou da vida. Aqui também havia só alguns pãezinhos, alguns peixinhos e nem eram de qualidade, mas era o que tinha. E eles não foram retidos, eles foram disponibilizados, não foram colocados como algo que não faz mais falta, que era disponibilizado porque não servia. Quem entregou era tudo que tinha, então era o seu mais valioso. É isso que temos? Então vamos começar por aí. Servir uns aos outros. Jesus não distribuiu pessoalmente, ele confia aos discípulos essa missão. Assim, ensina que a graça se multiplica nas mãos de quem serve. Amados diáconos, a graça se multiplica nas mãos de quem serve. Dia dos diáconos, aqueles que servem tanto. Se a gente realiza a obra, a gente tem a honra de ser coparticipante dela. Mas vocês imaginam Jesus pregando o evangelho até hoje a todas as pessoas sem os discípulos? Imagina os discípulos fazendo todas as obras sem os que vieram depois? E o trabalho da igreja sem um corpo diaconal? O trabalho da igreja sem que cada um de nós tenha a responsabilidade de servir? Há pessoas que nunca terão impulso para mandar em nada. Há pessoas assim, que podendo não mandam em nada. Mas há pessoas que não participam de nada se não for para mandar e for do jeito dela. Me entende? A gente precisa se conhecer. Eu não estou condenando nenhum dos perfis. Eu estou dizendo o seguinte: que se você não quer mandar, não tem jeito de mandar, e você é vocacionado para servir, siga servindo. Mas se você sabe que o seu coração pede que a sua ideia seja apreciada, e você tem maturidade para ouvir um não, mas você tem coragem e perseverança para lutar pelo que acredita, e você é um líder, olhe para o espelho e diga: eu nasci foi para mandar. E tem gente que gosta de obedecer. Então eu vou aprender a mandar direito, porque Jesus mandava, mas de uma maneira exemplar. E procure um lugar para servir mandando, porque senão a coisa não anda. Tem que alguém apertar o botão e dizer: todo mundo comigo. Uma ideia aprovada por Deus, quando o camarada diz: todo mundo comigo, aí ele sai da frente porque a multidão é grande. Mas quando ela não vem de Deus, ele faz: todo mundo comigo. Não entra ninguém. Não é porque ele é uma pessoa que não lidera bem, nada. É porque não é a vontade de Deus, aí não tem o que fazer. Cada um de nós, irmãos, pode participar da obra com aquilo que tem de melhor. Uns para carregar o piano, outros para mostrar o caminho por onde o piano vai. Não tem certo nem errado. Imagina um grupo só com líderes, e que ninguém reconhece a importância do outro, e um grupo só com pessoas que querem obedecer e não tem quem mostre o caminho. Não é assim que a humanidade consegue ter sucesso. Precisamos nos respeitar, nos entregar, nos envolver com o objetivo único: a realização da obra. É isso que a gente vê aqui o tempo todo. Jesus cuidou das necessidades. Jesus delegou para que cada um de nós pudesse realizar a obra. E é assim que ela cresce. Quando a humanidade coopera com o divino, o impossível se torna possível.
Vitória da humanidade sobre a condição humana pela compreensão da mensagem solidária de Jesus, pela confiança na ação divina em favor do homem. A solidariedade é o fio condutor deste milagre. Jesus não faz da fé um espetáculo, mas uma ponte. O divino age não para provar poder, competindo com outros, mas para curar feridas, suprir necessidades e amadurecer corações. O divino age para curar, sim, ele cura a solidão dos famintos e o cansaço dos que o seguem. O divino age para suprir, sim. Ninguém volta de mãos vazias quando há fé e partilha. O divino age para amadurecer. Cada discípulo entende que o milagre não está no pão, mas na obediência. O milagre vem em cada um de nós se tornar servo obediente. O pão é consequência. A obediência é o grande milagre que acontece no coração de cada um. Confiar em Jesus é permitir que o divino vença nossas limitações humanas. E, irmãos, lendo a conclusão, nesta multiplicação Jesus marca a história e convida cada um de nós a viver a vitória da humanidade sobre a condição humana. A fé vence o cansaço, a compaixão vence o egoísmo e a partilha vence a escassez. Em Cristo, aprendemos a viver o milagre da aceitação de nossas limitações físicas e intelectuais, o milagre da integração entre os povos, raças e gerações. Olha só, povos, raças e gerações. O milagre da percepção de que, apesar das fragilidades humanas, há sempre uma nova perspectiva divina em nosso favor. A palavra diz: todos comeram e ficaram satisfeitos. Assim também acontece quando deixamos Jesus multiplicar em nós a fé, o amor e a esperança. E que o Senhor multiplique em nós então a fé, o amor e a esperança. Amém.